Olá, Lígia Márcia aqui. Vamos lá, Provérbios. Que riqueza, que riqueza. Um capítulo por dia enriquece a alma em um nível que a gente não faz ideia. Mas vamos lá, Provérbios capítulo 15, versículo 15. Dentre tantos versículos que me chamaram a atenção, que cresceram diante dos meus olhos hoje, e vou falar sobre o versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui, gente. Vamos lá, somos seres humanos, somos limitados, somos muito frágeis, muito mais frágeis do que a gente possa imaginar. E somos, qual que é a palavra correta? Somos todos os dias, inexoravelmente, todos os dias somos bombardeados com palavras, ideias, conceitos, vivências, falas, experiências que nos conduz, que nos leva, que nos induz a sermos completamente independentes de Deus. Como se depender de Deus fosse algo fora de moda. E as pessoas estão tão envolvidas nesse, procurar a palavra certa, né? Porque até isso a gente tem que fazer, procurar a palavra certa. Então a gente é tão bombardeado por conceitos que têm se arraigado ao longo dos anos de uma forma tão sutil que a gente não se deu conta. Quer ver um exemplo? Se você falar a palavra pecado, nossa, tudo é relativo, relativismo. E foi por causa disso e disso, né? Ninguém faz porque quer. O humanismo, né? Ou se permita, seja feliz. Não tem nada de errado nessas falas. A questão é que, quando essas falas tomam o lugar de um planejamento muito bem planejado por Deus. O primeiro deles é: quem não se reconhece pecador não sai do lugar. O que é ser pecador? Ser pecador é aquele que transgride uma lei. Que lei? Que lei, Lídia? A lei do céu. Existe a lei do céu. Existe um padrão moral. Existe uma ética moral que está no nosso DNA. Nós fomos... Estava escutando uma música agora que fala que ser adorador por excelência está em nosso DNA, porque Deus colocou a eternidade em nosso coração. E nos vermos ou nos entendermos como pecadores é o ponto de partida para que tenhamos uma relação com Deus. Tem tudo a ver com a história do Éden, que de carochinha não tem nada. A profundidade daquilo ali é algo inimaginável. Mas onde que eu quero chegar? Quero chegar sobre essa palavra aqui, que a gente tem se sentido oprimido. Olha, todos os dias do oprimido são infelizes. O que é oprimido? O que é oprimido? E aí, pasmem, eu fui buscar em diversos dicionários a palavra oprimido, e o que mais me chocou foi que a maioria das explicações sobre opressão falava do
pensamento, marque 3 pontinhos, sexta. Está entendendo o que eu quero dizer, né? Sobre o trabalha, 3 pontinhos. Dor é oprimido pelo opressor, que é o empresário. Eu estava buscando muito além disso, mas não encontrei outras coisas. Até quando se fala oprimido do ponto de vista bíblico, se traz esse conceito. E isso me trouxe mais uma vez, uma tristeza, sinceramente, em ver o quanto isso está tão instalado, que, sabe, torna-se real, mesmo sendo algo que comprovadamente não dá certo, mas torna-se real. Nem é exatamente o que eu quero falar aqui. Eu só estou fazendo esse parênteses sobre quando eu fui pesquisar sobre a palavra oprimido, oprimir, o que é estar em condição de oprimido, não tinha palavra. Então, assim, eu precisei escolher as palavras dentro do parâmetro, do contexto que eu estava vendo aqui nesse versículo bíblico, tá? Para poder trazer, para poder meditar. Todos os dias do oprimido são infelizes. E aqui eu não estou falando do oprimido por alguém no sentido que se coloca por aí, né? É sobre essa opressão que muitas vezes nos invade. Sem a gente se dar conta, a gente não consegue reconhecer, ou viver, ou desfrutar, ou vivenciar, ou a palavra melhor é desfrutar mesmo, né? Da condição de não oprimido, porque se nós estamos em Cristo, não justifica vivermos oprimidos. Por quê? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais. Por quê? Porque nós vivemos um esclarecimento, um entendimento de um universo completamente, digamos, completamente oposto, né, a tudo que a gente vê de verdadeira opressão nessa terra, né? Nós nascemos para ser livres. Foi para isso que Cristo nos libertou, para sermos livres, para não andarmos debaixo de nenhum tipo de opressão. Mas aqui eu falo do que acontece dentro da nossa própria cabeça, não estou falando de sociedade. Eu espero que eu esteja conseguindo me expressar, porque foi muito forte, muito profundo. E lógico que a boca fala do que o coração está cheio. Eu me percebi por alguns dias, acordando de manhã, não em plenitude, mas aflita, oprimida, com algum sentimento de que está faltando alguma coisa, de que está, sabe, que não, a condição, não sei explicar. Por isso que eu estou trazendo aqui. Deus vai falar comigo segundo a minha necessidade. Essa é a minha necessidade hoje, pode ser a sua, e Deus pode falar com você através disso daqui, né? Então, de repente, a gente se descobre oprimido, porque às vezes tem uma tristeza instalada. Lógico que as notícias, até tem um versículo aqui, também dentro de Provérbios 15, que é o versículo 30, que diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. E quando a gente recebe más notícias, seja ela em qual, seja no bio, psicossocial, espiritual, em qualquer área da nossa vida, nos afeta. E como eu tive notícias não alvissareiras esses dias, me afetou, óbvio, eu sou humana, né? Mas não significa que eu precise viver meus dias oprimidos, porque todos os dias do oprimido são infelizes.
Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Vamos lá ver o que é oprimido? Oprimido é reprimido. Eu tive que filtrar, viu, gente? Dentro do contexto que eu estava procurando. Eu não estava procurando ali oprimido e opressor, empregado e patrão, não. Mas é só isso que a gente vê, tá? Infelizmente. Mas dentro do contexto que eu estava procurando, oprimido significa reprimido, né? Engole o choro, bloqueado, abaixado, acabrunhado, achatado, aperreado, calcado, humilhado, pisado, vexado, escravizado. É aquilo que aniquila, que cativa, que comprime, que abate, que deprime, que aflige, que aperta. Ou seja, quando eu falo todas essas palavras aqui, eu me vejo num lugar escuro, fechado, sem luz, sem esclarecimento, sem ver possibilidades. Quando a gente se sente oprimido, é essa condição, né? Sem ver possibilidades, ou seja, impedido de ver a luz. Impedido de ver a luz. Agora, o coração bem disposto está sempre em festa, diz aqui você. Ó, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Aí eu procurei, né, outros textos bíblicos, Bíblia se explica com Bíblia, e achei lá em Provérbios 17:22, que diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente. O coração bem disposto é remédio eficaz, que cumpre o seu papel de cura. Coração bem disposto. Disposto a quê? O que é isso? O que é coração bem disposto? E o versículo continua: mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ou tem outra versão que fala: faz secar os ossos. E aí tem outro versículo que fala: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Vai ligando uma coisa com a outra. Como que a Bíblia se explica com a Bíblia? No final das contas, o que é o que nos faz sentir oprimidos? É o pecado. Que pecado? O que é o coração bem disposto? Dentro desse contexto que a gente está falando aqui. É o coração entregue a Deus. É o coração que vive o sobrenatural no mundo natural, que desfruta das coisas de Deus, ainda que o mundo esteja tão tomado, porque o mundo está completa e profundamente tomado pelo mal, pelas hostes malignas. E tudo que se refere a Deus incomoda. Incomoda tanto que eles se especializam, né, os que se opõem a Deus, se especializam em destruir reputações. Que reputações de quem? De qualquer pessoa que se levante e fale sobre Deus. Então, o coração bem disposto, ele é entregue a Deus, ele vive nas regiões celestiais, ele é confiante no caráter de Deus, nos atributos de Deus, no seu amor, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua proteção, na sua provisão. Então, o oprimido, ou a condição de oprimido, é o retrato
É um retrato de um pecado chamado dúvida, que foi a semente que Satanás lançou lá no Éden, lançou no coração do homem. Dúvida. A dúvida nos impede de nos entregarmos. Dúvida quanto à palavra de Deus. O diabo já chegou distorcendo a palavra de Deus com Eva. E quando ele distorceu, ela entrou na vibe e foi. E os efeitos disso aconteceram logo em seguida, porque ela teve Caim, depois teve Abel. E Caim matou Abel. Tem uma razão. Em um outro momento a gente fala isso, é muito profundo. O que aconteceu com aquela família tem a ver com o estado que Eva estava, logo que ela caiu. Logo que Eva caiu, ela entrou num estado e foi ser mãe, e aquele filho recebeu tudo, inclusive o nome, que era um nome amaldiçoado, mas é outro momento. Então, esse coração bem disposto é o coração que entregue. O que é entregar? Entregar é conceder, consagrar, anuir, atribuir, concordar com o plano de Deus, conferir, outorgar. Eu entrego, Senhor. Permitir, aceitar, prestar, dar, oferecer, ceder, conceder, conferir, consignar. Sabe o que é consignar? Eu entrego, deixo você administrar. Doar, passar as mãos, transferir, recomendar, confiar. Fala de concessão, transferência, pôr em poder do outro, entregar, olha só, oferecer, ceder, conceder, passar as mãos, transferir, descansar, mergulhar, submeter-se, render-se, oferecer-se. Mas o que eu mais gostei, que eu deixei para falar por último, foi pôr a guarda, pôr a guarda. Eu ponho a minha vida na sua guarda, Senhor. Significa que eu vou parar de fazer tudo, deixar Deus fazer? Não, porque Ele nos deu liberdade de escolher. Aliás, só sofremos por causa disso. Porque se pudéssemos deixar que Deus escolhesse por nós, não sofreríamos tanto. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Então, é entrega. Entrega diária. Porque a nossa humanidade latente, e mais o quanto vivemos num mundo que jaz no maligno, o quanto temos o nosso DNA corrompido, o quanto somos frágeis, o quanto nos preocupamos com a opinião dos outros, o quanto nos importamos. Tudo isso nos fragiliza. E a gente tem dificuldade de entregar. Por isso a gente fica oprimido. Eu tenho tudo para levantar de manhã, acordar feliz. Mas eu me pego oprimida. Vamos ver o versículo de novo? 15:15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. E o 17:22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas espírito oprimido resseca os ossos. Tem uma outra tradução que fala o coração abatido. Coração, quando está abatido, avariado, caído, machucado.
Eu gosto de ir nas palavras porque elas me convencem, porque eu não tenho força para sair desses lugares sozinhos. Eu vou, lógico, eu vou aos pés do Senhor, vou na palavra. Aí o Senhor me mostra na palavra o que está acontecendo aqui dentro. Aí quando Ele me mostra a palavra que está acontecendo aqui dentro, eu vou destrinchar essa palavra, porque eu destrinchando essa palavra, eu chego aonde Deus verdadeiramente quer falar e quer tratar comigo. Então, por mais que eu tenha notícias que não são alvissareiras, por mais que eu receba notícias que me deixem tristes, eu não posso deixar que isso me oprima. Porque se eu permito que isso me oprima, eu entro num círculo vicioso de tristeza, de angústia, de ansiedade. Gente, isso é realidade de todos nós, todos os dias nós vivemos essas coisas. Então, eu quero, Senhor, ter um coração bem disposto. Coração bem disposto a oferecer, cumprir todo o seu querer. Estou lembrando de uma música. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer e a cumprir todo o seu querer. Um coração que entrega irrestritamente, entrega tudo, tudo ao justo juiz que tudo julga retamente. Diariamente a gente é bombardeado de notícias ruins nessa internet. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem dias que eu falo, nossa, eu não quero entrar na internet para não ver tanta notícia ruim. E quem conhece a Bíblia sabe que o momento que nós estamos vivendo só vai piorar. E só vai piorar porque o homem se afastou de Deus. Mas se afastou com força. E isso foi sendo enraizado, implantado, e falado, e cantado, e a gente parecia que estava meio que anestesiado, não enxergava nada. Quando a gente acordou, a coisa estava instalada. O ponto principal que eu falo aqui é sobre tirar Deus do lugar dele. O ponto principal que eu coloco aqui é sobre não temer ao Senhor. Olha, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Isso está no Provérbios de ontem, 14, versículo 15. Então, as pessoas são inexperientes, elas acreditam em tudo, tudo que se fala. Mas o curioso é que quando se fala de Deus, há uma repulsa. Gente, nós estamos vivendo esse momento no mundo. Quando se fala de Deus, há uma repulsa automática. Porque o assassinato de reputação de homens que falam em nome de Deus, muitos são, como é que fala, responsáveis sim por isso, mas não justifica tanta aversão a tudo que se chama Deus por conta de falhas humanas, por causa de erros de homens. É o inexperiente na palavra, inexperiente nas coisas de Deus. Tudo que vier, ele engole. Tudo, tudo. São tantos os conceitos, tantas as versões, e tudo ele engole. Agora, o sábio é cauteloso, evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Nossa, é tanto versículo enriquecedor que cada coração conhece sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Olha, a sabedoria do homem prudente é discernir seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa.
O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Olha, gente, quando a gente fala aqui, a gente fala de quem acredita, para quem acredita na Bíblia. E quem não acredita e estiver disposto a ouvir, pode passar a acreditar e a entender e a discernir melhor a Bíblia. Porque para nós temos um norte, uma bússola, um parâmetro, um manual de instrução, um manual de regra de fé e prática. Isso aqui nos dá norte, nós não podemos viver à deriva. Conceitos novos todos os dias, o conhecimento está derramado sobre a face da terra. Então, cada hora é uma coisa que você escuta, aí você mergulha numa coisa, daí a pouco vem outra coisa, diz aquilo que você mergulhou, e você fica à deriva. Se a gente não tiver um norte, a gente fica igual um barco em alto mar, com uma forte tempestade, sendo jogado para todo lado, né? E aí a Bíblia fala, é o caniço agitado pelo vento. Não seja como um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento? Aonde o vento dá, ele vai. Ele não tem um caminho reto, ele não tem um norte. Ele não tem norte. O que nos dá segurança é norte, gente. Ninguém pode viver sem norte. Ninguém pode viver sem norte. E o norte que a gente vê é esse que eu acabei de falar. Você vai pesquisar até os sinônimos das palavras, tem um conceito, marque 3 pontinhos, cista por trás, que é diabólico. Não acredite nessa falácia. Ele contrapõe a tudo que se chama Deus. Você quer seguir esse caminho? Não vou nem falar vá com Deus, porque Deus não vai contigo nessa parada. Mas vai. Mas acredite, pode prestar atenção em tudo o que se refere a isso. É para tirar Deus do lugar. É um pensamento do mal. É o pensamento daquele que quer usurpar o trono de Deus, como se isso fosse possível. Então, você está fazendo, sabe o quê? Se você está pegando esse caminho, você está pegando um caminho, cara, que não vai levar em nada. Não existe competição de igual para igual entre Deus e o diabo. Não existe. Então, essa opressão que vem na cabeça da gente, o que falta é a gente ter o coração bem disposto. Disposto para Deus, entregue. A palavra mais forte para mim foi entregue. Entregue por a guarda. Então, hoje, eu de todo o meu coração, embora eu sei que amanhã eu possa ser sobressaltada de novo, mas hoje eu coloco o meu coração, as minhas ansiedades, as opressões que vêm sobre a minha cabeça, eu ponho nas mãos do justo juiz que tudo julga retamente. Eu coloco para a sua guarda, Senhor. Eu entrego, porque eu sei o meu limite, nem sei tanto o meu limite como o Senhor sabe. Até porque o Senhor se fez carne para experimentar esse limite, então o Senhor nos compreende. Então, nesse momento, Senhor, eu quero conceder, consagrar, atribuir, concordar, conferir, outorgar ao Senhor, permitir, aceitar, dar, oferecer, ceder, conceder, consignar,
passar as mãos, passar as suas mãos, transferir, recomendar, pôr a guarda, confiar, pôr na sua guarda aquilo que eu não tenho mão e não tenho controle. Porque a parte que me cabe, eu tenho que agir. Mas a parte que é maior do que eu quero fazer uma concessão, transferência, pôr em seu poder, Senhor, oferecer, ceder, conceder, doar, passar às suas mãos, transferir, descansar, mergulhar, submeter, render-se e oferecer-se. Salmo 131. Salmo 131 diz o seguinte. Eu amo esse salmo. Diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. O que é uma criança recém-amamentada pela sua mãe? É aquela criança que ela termina de mamar, ela joga os bracinhos para cima, vira para o canto e dorme profundamente numa entrega profunda. Tem uma outra versão que fala: qual criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para contigo. É essa entrega que eu faço agora, meu Senhor, meu amado. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Enquanto eu continuo falando aqui, eu vou me atrever a procurar uma música aqui no YouTube que eu quero compartilhar com vocês agora, que é maravilhosa, que é exatamente sobre o Salmo 131, sobre entregar e, olha, entregar, vou colocar essa música, ela é linda. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma. Então, espera aí, que eu vou colocar e vou compartilhar a tela, tá? Espera aí. Compartilhando a tela. Que daí vocês vão assistir comigo. Aqui. Olha que linda essa música. Não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para espera.
desde agora e para sempre. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma pra comer. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Muito lindo, né? É assim que a gente tem que levar nossa vida todos os dias, se alimentar e descansar. Se alimentar na fonte da vida que jorra do eterno. Na palavra que cura. E descansar. Qual criança que acabou de mamar? Ela pôs o bracinho para cima. Tal a minha alma para contigo, Senhor. Então, para fechar. De novo. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os olhos. Ok? Beijo, até a nosso próximo encontro.